Agora, nós vamos apresentar para vocês o equipamento de desfibrilação externa automático, o DEA, que é um dispositivo que vai identificar o ritmo cardíaco e vai desfibrilar se for necessário. Qualquer pessoa, não é obrigado a ser profissional da área de saúde, qualquer pessoa com o mínimo de treinamento pode utilizar esse dispositivo. Ele é muito importante, tão importante que existe uma lei federal no Brasil que obriga os locais onde tem uma grande tramitação de pessoas ou públicos, como estádios de futebol, shoppings, rodoviárias, aeroportos, a ter um dispositivo desse, porque a chance onde tem muita gente, tem uma chance maior de ter um paciente que vai fazer uma fibrilação, por exemplo. Por que eu estou falando tanto de fibrilação? Porque fibrilação ventricular é o ritmo mais frequente das paradas cardiorrespiratórias no ambiente extra-hospitalar. E é um ritmo chocável. E pelo último protocolo da American Heart Association, um dos elos da corrente de sobrevivência é a desfibrilação precoce. Então, quanto mais rápido nós dispusermos de um dispositivo desse para fazer essa desfibrilação precoce, mais chance esse paciente tem de sobreviver. Há uma relação muito grande entre a morbidade e a desfibrilação precoce. Por isso que é tão importante que a gente tenha um desfibrilador e que ele seja de fácil acesso e fácil manuseio. Vou apresentar ele para vocês, mas antes disso eu gostaria só de relembrar os 4 ritmos da parada cardíaca, que é a fibrilação ventricular, onde o coração ele fica tremendo, ele não manda sangue, ele fica trêmulo, é um traçado específico, ataque cardíaco ventricular sem pulso, a sistolia e a atividade elétrica sem pulso. São os 4 ritmos. Lembrando que a sistolia e a atividade elétrica sem pulso são ritmos não chocáveis. Então, se um paciente está em parada cardíaca e você coloca o DEA e ele diz ritmo não chocável, comprima, ele mesmo vai orientar a quem vai usar a fazer a compressão e não desfibrilar. E se for uma fibrilação ventricular, um ataque cardíaco ventricular sem pulso, aí ele vai indicar o choque. E logo em seguida ao choque, nós continuamos com as compressões. Aqui são os eletrodos que a gente utiliza, são as famosas pás descartáveis, que nós colocamos no tórax do paciente. Ela tem uma parte metálica que ela vai detectar esse ritmo. É uma análise rápida, de segundos. Inclusive, ele pede para a gente não tocar o paciente para que ele não confunda o ritmo cardíaco nosso com o do paciente. E se for um ritmo chocável, ele vai pedir para você chocar. É muito simples de ser utilizado. Existem pás adultas e pás infantis. A gente pode, numa necessidade, a gente pode precisar usar uma pá de adulto numa criança, porém, a gente jamais pode utilizar uma pá de uma criança em um adulto, pela própria extensão da área, que não vai ser possível fazer uma descarga elétrica. Um detalhe também importante é que na criança nós temos que manter uma distância mínima, aliás, em todas as vítimas, uma distância mínima de 3,5 centímetros entre uma par e outra. Por quê? Porque o objetivo dessas pás é aplicar uma descarga elétrica. Então, se você colocar ela muito perto uma da outra, num tórax pequeno, você não vai atravessar o miocárdio. Então, não é interessante. Na criança, a gente vai colocar uma pá no externo e a outra pá na região posterior. Aí sim, a descarga elétrica vai atravessar o miocárdio e vai reorganizar esse ritmo cardíaco. Muito simples de utilizar, como eu falei para vocês. A gente só precisa ter 2 neurônios, tico e teco. Por quê? Porque nós temos 2 botões, um para ligar e o outro para chocar. Muito simples mesmo. Vamos agora. Aplique as pás no tórax do paciente. Coloque o conector das pás ao lado da luz intermitente. A luz intermitente, e eu vou colocar o cabo. Ele vai analisar o ritmo e vai pedir para eu me afastar, para eu não tocar no paciente, até porque eu posso confundir o equipamento. Choque recomendado. Recomendou o choque. Carregando. Vai carregar e vai fazer uma descarga de 200 joules. Pede para você manter-se afastado para você não resolver. Nesse momento, ele está mostrando o local que é para a gente aplicar o choque, desferir o choque. A pessoa que está manuseando o desfibrilador deve ter segurança na hora de aplicar esse choque para que ninguém esteja tocando a vítima.
E ele avisa sempre, ele lembra sempre para que isso aconteça. E na hora de desferir o choque, ele vai analisar o ritmo. Choque recomendado, vai carregar. Carregando. Mantenha-se afastado. Mantenha-se afastado. Eu estou afastado, todos estão afastados. Botão piscante para liberar o choque agora. Vou desferir o choque. Choque liberado. Liberou o choque para o paciente. Muito simples. Inicia RCP. E de imediato, a gente já reinicia as compressões. Depois ele vai analisar novamente o ritmo e a gente vai ver se precisa novamente desferir o choque ou não. Para finalizar essa apresentação, eu quero dizer que existem vários modelos de desfibriladores. Alguns vêm com dispositivos para fazer uma tricotomia quando o paciente é muito cheio de pelos. Outros não. E temos esse modelo também. Todos eles vão falar, porque o objetivo do desfibrilador externo automático como eu disse para vocês, é de um manuseio simples. Esse aqui manda até você ficar calmo. Então, ele diz tudo mesmo, como eu falei para vocês, é muito simples. Qualquer pessoa com o mínimo de treinamento pode utilizar. Ele vai dizer o passo a passo do uso e você vai saber. E quanto mais rápido a gente conseguir colocar essas páginas no paciente que está em parada e identificar se é um ritmo chocável e desferir esse choque, mais chance esse paciente vai ter de sobreviver sem sequelas. Agora, nós vamos demonstrar a técnica de aplicação das pás do desfibrilador. Temos que expor o tórax da vítima. E a localização é abaixo da clavícula direita, uma pá. A outra pá abaixo do mamilo esquerdo. Depois de colocar as pás, nós vamos ligar o desfibrilador e ele vai analisar o ritmo. E vai pedir para conectar os cabos. Aplique as pás no tórax do paciente. Coloque o conector das pás ao lado da luz intermitente. Analisando o ritmo cardíaco. Não toque no paciente. Choque recomendado. Carregando. Mantenha-se afastado. Pressione o botão piscante para liberar o choque agora. Choque liberado. Inicia RCP. Uma observação que precisa ficar bem esclarecida é quanto ao uso das pás do desfibrilador em crianças, onde a localização será a mesma do adulto, abaixo da clavícula direita e abaixo do mamilo esquerdo, desde que o tórax dessa criança comporte um espaço onde essas pás elas não vão se sobrepor e nem vão estar próximas, porque se acontecer das pás ficarem muito próximas uma da outra, a corrente elétrica não vai atravessar o miocárdio. Então, a gente tem que ter uma distância mínima de 3,5 centímetros entre uma pá e outra. Caso não seja possível, a criança seja pequena, então, nós poderemos colocar uma pá na região anterior do tórax, no externo, e a outra pá na região posterior, no espaço entre as escápulas. Assim, na hora de desferir o choque e a descarga elétrica vai conseguir atravessar o miocárdio, e aí a gente tem uma desfibrilação eficaz. Lembrando ainda que uma pá de adulto pode ser utilizada numa criança, caso não tenhamos a de criança, porém a de criança não pode ser utilizada no adulto, até pela própria área que não é grande o suficiente para tal. E assim nós finalizamos essa parte de desfibrilação